Graça e paz a todos. Quero, neste momento, dizer no Salmo 126, versículo 2, a parte C, diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quero parabenizar Pastor Bosco e a toda a equipe que faz uma Opção para a Vida. Nesses 33 anos, levando a mensagem de salvação e de vida eterna para milhares de pessoas. Que Deus continue abençoando a todos os ouvintes, e também que Deus, eles possam os mantenedores do Opção para a Vida. Shalom. Campina Grande, terça-feira, 2 de abril. Hoje comemora-se o Dia do Propagandista e também o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Logo mais estaremos ouvindo a continuidade da palavra que nós ministramos desde ontem. 10 mulheres perigosas, 10 mulheres virtuosas. As mulheres não se sintam discriminadas por isso, porque brevemente estaremos também trazendo uma palavra sobre homens perigosos e homens abençoados por Deus. Portanto, que você continue conosco. Eu quero lembrar a todos que no próximo dia 13 e 14 deste mês, o programa Opção para a Vida estará celebrando o 33º aniversário que estamos no ar, de forma ininterrupta, diga-se de passagem. Dificilmente um programa evangélico tem essa duração de tempo de forma ininterrupta, e eu acredito que você, que tem nos assistido desde algumas décadas, podem confirmar realmente quantas pessoas foram abençoadas, quantas famílias foram alcançadas através do nosso programa. Portanto, venha prestigiar nos dias 13 e 14 deste mês, é um sábado e um domingo. Lembrando que a reunião do sábado tem início às 19h30 e no domingo às 18 horas. Foi especialmente convidado para estar conosco o pastor Euder Faber, pregando no sábado, e no domingo o pastor Carlos Alberto. Contaremos também com a participação do conjunto Embaixadores de Sião da cidade do Recife. Eles estarão conosco abrilhantando o louvor. Portanto, não esqueçam, para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Eu tenho feito essa citação porque é fácil de você identificar, até porque estamos na esquina com fluência com o Parque da Criança. Portanto, não percam. Nesse instante, sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor do Ministério da LPC, trazendo a música Eu Quero Ser um Vaso de Bênção. E para que isso aconteça, você tem que estar nas mãos do oleiro, que é Jesus. Deleite-se com esta música. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Teu querer
transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Então era sensual, vaidosa. Ela fazia parte do esquadrão da morte do México em 2006. E essa mulher ficou na história como uma das mulheres contemporâneas dos nossos dias, perigosíssimas. Então, concluindo aqui as mulheres perigosas, vamos agora às mulheres virtuosas. Eu quero começar por Joquebede. Essa mulher, seu nome significa Jeová é glória. E ela é considerada uma mulher virtuosa porque nos dias em que Faraó mandou matar todas as crianças, ela teve a feliz ideia de colocar o seu filho dentro de uma cestinha betumada. Pediu a sua filha Miriam que acompanhasse enquanto ela ia colocar a criança no leito do rio Nilo e a correnteza fosse até onde estavam banhando-se as filhas de Herodes. E ela pensou consigo mesma: quando elas verem aquele cestinho, que elas abrirem, elas vão perceber que tem uma criança. Pelas vestes se tratava de uma criança judia, porque os judeus eles têm uma cor de veste que é identificada quando eles estavam no Egito. Era vermelho e branca. Então ela colocou lá e disse: olha, você fique prestando atenção, porque pode ser que se infiltre água e a criança, a cestinha, ela funde e a criança morra afogada. Você presta atenção. E ela foi até onde estava próximo às filhas de Herodes. E ela, então, quando elas viram aquele cestinho betumado, abriram e viram que se tratava de uma criança. E ela mesma deu o nome de Moisés, que quer dizer das águas foi tirado. E na hora ela disse, Miriam se aproximou dela e disse: você conhece alguma mulher que esteja amamentando, que possa amamentar essa criança? Ela foi uma mulher virtuosa, porque ela perdeu o direito de ser mãe, considerada mãe, embora tivesse essa consciência, e ela colocou nas mãos de uma outra mulher que não tinha nada a ver com isso. Mas ela estava preocupada em preservar a vida de um dos homens mais abençoados no Velho Testamento, que chama-se Moisés. Foi quem tirou o povo do Egito. Deus fez proezas e maravilhas através de Moisés. E ela teve o privilégio de amamentar o seu filho, porque ela mesma, como mãe, muitas vezes tomava aquela criança e dizia: eu não perdi, ele está nos meus braços, ele não foi morto, e ele continua vivo. Ela foi uma mulher vitoriosa, uma mulher virtuosa, porque ela soube guardar aquela criança, mesmo sob os cuidados, correndo o risco de ser morta por afogamento, mas ela teve o privilégio de continuar tendo-a em seus braços. Uma outra mulher, que eu quero tomar isso como exemplo, né? Lá em Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede de finas joias, de fino entendimento. Então essa mulher chama-se Raabe, que era uma prostituta. Pastor, o senhor não está achando que essa mulher, uma prostituta, pastor, o senhor dizer que ela é uma mulher virtuosa, uma mulher abençoada? Sim, sim.
Eu estou incluindo essa mulher prostituta, Raabe, chamada Raabe, como uma mulher virtuosa. Por quê? Porque ela era uma mulher de fé. Quando Josué mandou os 2 espias ir até a cidade de Jericó, aonde eles haveriam de tomar posse, que eles chegaram lá, Raabe era uma prostituta, a casa dela era visitada por muitos homens, e aqueles 2 espias, quando chegaram lá, foram acolhidos por ela. Não havia sombra de dúvida que algum homem da cidade de Jericó podia pensar: esses homens aí é mais um dos que vai ter um caso com essa mulher. Porém, eles desconfiaram, porque eles não eram da cidade e estavam ali, passando alguns dias, espionando a cidade. E essa mulher, quando ela percebeu que eles eram judeus, diz o texto, que essa mulher, ao escolher aqueles espias e ver que eles estavam indo ali, e eu quero ler para vocês agora Josué capítulo 2, versículo 9, Josué 2,9, diz o texto, que aquela mulher chegou para ele e fez a seguinte confissão de fé: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o povo que infundi, e que o pavor que infundis, o medo que infundis, caiu sobre nós, e que todos todos os moradores, da terra estão desmaiados de medo, estão com medo. No verso 10, 2:10, ela disse: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos reis dos amorreus, a Seom, rei de Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. E verso 11, ouvindo isto, aqui ela faz uma confissão de fé, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. A presença de vocês aqui em Jericó já nos mostra que nós também seremos destruídos, que vocês vão tomar posse dessa terra. A promessa que Deus fez a Josué: onde pisar a planta do vosso pé, essa terra vos será dada por possessão. E nós estamos agora desmaiados de medo. Por quê? Olha que confissão de fé essa mulher fez. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é uma confissão de fé que aquela mulher fez. Ela se converteu. Então os espias se comprometeram com ela que quando chegasse em Jericó para tomar a cidade, ela colocasse um tecido vermelho da cor de escarlate na sua casa, para identificar que ela morava ali, e os seus pais e seus irmãos e sua família, para que eles não tocassem nelas. Esse foi o juramento. Eles disseram: assim como você nos escondeu contra os jericoenses que estavam para vir matar-nos, ela escondeu eles, você também nos proteja. E essa mulher foi uma mulher virtuosa, porque ela creu no Deus, como ela diz aqui, o vosso Deus é Deus em cima nos céus e em debaixo da terra. Nós cremos, eu creio. Ela fez uma confissão de fé, e Deus então honrou Raabe, a prostituta. Esse nome Raabe significa graça, graça. Ela foi alcançada pela graça de Deus, lá no Velho Testamento. Amém, meus irmãos? Mas vamos aqui uma outra mulher, uma terceira mulher chamada Ana, mãe de Samuel. O nosso estimado irmão presbítero Ângelo Roncalli, domingo retrasado, pregou sobre essa Ana. Vocês estão lembrados? Uma mulher avançada em idade, estéril, cujo marido Elcana tinha uma concubina chamada Penina, e essa mulher provocava a Ana todos os dias. Dizia: você é mulher legítima dele, eu sou amante, eu sou uma concubina, eu tenho filhos, você que é mulher legítima não tem filho deste homem. Humilhava a pobre de Ana. Mas Ana um dia chegou a estar no templo,
e se encostou num pilar como este aqui e começou a chorar amargamente, angustiada, atribulada. Senhor, tu estás vendo o quanto eu estou sofrendo, eu não posso gerar filhos, e se o Senhor abrir a madre, inclusive a mulher judia que é estéril, ela se sente amaldiçoada. Se o Senhor abrir a minha madre e eu vier a ser mãe, esse filho não será meu, será teu. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu quero dizer para vocês que Ana fez um voto: se Deus me der um filho varão, esse filho será teu, eu vou te devolver. Enquanto ela orava, o sacerdote ali percebeu que somente os seus lábios se moviam, mas não saía nem um som de voz, somente se balbuciava. Ninguém ouvia nada. E ele a teve por uma mulher embriagada, como uma das filhas de Belial. Chegou para ela e disse: fica livre do teu vinho, mulher. Estás buscando aqui como se fosse uma das filhas de Belial. Ela disse: não tomes a tua serva, não consideres a tua serva como uma das filhas de Belial. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu estou aqui orando, pedindo que Deus me ouça, me responda. E ele disse para ela: seja conforme a tua fé, conforme a tua oração. E ela foi para casa. Passados 9 meses, coabitou com Elcana. Passados 9 meses, voltou trazendo o filho Samuel. Consagrou a criança. E vinha uma vez por ano trazer uma estola sacerdotal. Essa mulher, ela foi uma mulher virtuosa porque ela foi uma mulher perseverante. Ela não desistiu. Não desista dos seus sonhos, mãe. Não desista dos seus sonhos, esposa. Deus está com seus ouvidos abertos e atentos, seus olhos estão abertos, seus ouvidos estão atentos a toda oração que se fizer neste lugar. Ana foi uma mulher perseverante, por isso que ela foi uma mulher bem-aventurada. Uma outra mulher, rapidinho, chamada Débora. O nome Débora significa abelha. Ela foi uma das juízas, temerária, audaciosa. Ela está na história dos juízes de Israel, uma mulher abençoadíssima, porque ela procurou ser fiel a Deus quando julgava as causas, diferentemente dos nossos juízes dos dias atuais, que julgam as causas muitas vezes com parcialidades. Nós temos juízas hoje que defendem o aborto. Isso é crime, isso é crime. Não podemos calar, não podemos ficar calados. É crime. Tirar a vida de seres indefesos que ainda estão no ventre é crime. Débora julgou com justiça. Ela pôs em prática a justiça de Deus. Esther é uma outra mulher, a quinta mulher. Esther significa estrela destemida. E Esther foi uma das mulheres que, no momento em que estava para ir à presença do rei Assuero, ela estava colocando a vida dela em risco de ser morta. O cetro do rei Assuero estava para ser colocado diante dela, para que ela pudesse ter acesso à presença dele, ou se não tivesse, era para ser morta. E ela sabia que o povo de Israel estava correndo o risco de ser destruída como nação. E sabe quem foi o indivíduo que estava sendo usado para que Israel fosse destruída? O agagita Amã, filho por parte da árvore genealógica daquele agagita, que lá no Velho Testamento Deus havia dito ao rei Saul que tirasse a vida de todos os agagitas, todos eles fossem mortos. E ele poupou Agag, rei dos amalequitas. E por isso aquele homem gerou filhos até chegar a Amã, que mais tarde, por um fio de cabelo, não destruiu toda a nação de Israel. Veja o que eu vou dizer a vocês aqui agora. Se Israel não fizer o que está fazendo agora na faixa de Gaza, Israel vai ser destruída totalmente. Israel está se defendendo em legítima defesa. O que você vê nos telejornais, notícias totalmente deturpadas que Israel está atacando. Israel está se defendendo, não está atacando.
E se Israel não se defender, o mundo todo está se levantando agora contra Israel. Eu vinha comentando com a minha esposa para aqui, para a igreja. Ela disse: muitas nações estão achando que Israel está exagerando. Israel não está exagerando coisa nenhuma. Israel está fazendo o que é para fazer. Porque se não fizer, são eles que vão ser aniquilados. Portanto, Ester, a estrela destemida, por um fio de cabelo, quase que permitiu Israel ser totalmente destruído. Vamos à sexta e penúltima mulher virtuosa. Chama-se Ana. Está lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 38. Diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser, uma mulher já idosa, com 84 anos de idade, mas que estava todos os dias no templo. Que lição para aqui, você que mora aqui próximo à igreja, não vem participar do culto matutino, de segunda a sábado, culto matutino aqui todos os dias, portas abertas. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, essa mulher era uma mulher virtuosa, era uma mulher que, apesar da idade, 84 anos, avançada idade, estava com seus joelhos plantados, todos os dias, esperando a vinda do Messias. E Jesus, naquela ocasião, foi trazido por José e Maria para ser apresentado, para ser consagrado. E naquele momento, ela teve o privilégio de contemplar o Salvador. Mulher de oração, que não arredava o pé da casa do Senhor. Mas vamos à última mulher virtuosa. Chama-se Maria, a mãe de Jesus, a qual foi bem-aventurada. Nós não vamos exaltar Maria, como alguns exaltam-na, e exaltam-na de tal maneira que chegam até a afirmar que Maria é a mãe de Deus. Gente, isso é a pior heresia que você já pôde ouvir. Deus é eterno, Deus não tem começo nem fim, Ele não tem mãe, Ele sempre existiu. E essa mulher Maria foi escolhida por Deus para no seu ventre receber o ente que haveria de ser gerado por obra e graça do Espírito Santo. E ela correu muito o risco de ser criticada, de ser humilhada, de ser até difamada, porque ela não tinha ainda coabitado com José e se encontrava grávida, e ela correu o risco de alguém dizer, o próprio José duvidar que ela era uma mulher virgem. E depois de ela ter passado por tudo isso, toda essa humilhação, o texto sagrado nos diz que ela, depois de ter o conhecimento de que o ente que estava gerado no seu ventre não era da vontade do varão, e sim por obra e graça do Espírito Santo, ela fez um dos cânticos mais belos que está lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 36 a 38. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ela teve a humildade de reconhecer e de adorar o Senhor. E ela reconheceu que o próprio Jesus era o seu Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Mas porque muita gente não lê a Bíblia, não examina as Escrituras, por isso que Jesus disse: errais em não conheceis as Escrituras, examinai as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. E por conta de muita gente não examinar a Bíblia, diz que Maria é a mãe de Deus. Então, encerrando, essas mulheres bem-aventuradas, Joquebede, Raabe, Ana, Débora, Ester, Ana do Novo Testamento, Maria, terminando essas 7 mulheres bem-aventuradas. Agora vamos falar de 3 mulheres contemporâneas, que elas também foram instrumentos para abençoar. Inclusive, uma delas chama-se a Princesa Isabel, a qual é considerada a redentora do Brasil. Ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, dando liberdade aos que eram de cor, os escravos, principalmente os escravos, terem a liberdade, que não há bem supremo que o homem possa desfrutar se não for a liberdade. Dr. Elias Cunha Melo, de saudosa memória, ele dizia: o bem supremo do homem chama-se liberdade. Se nós perdermos a nossa liberdade, podemos nos considerar escravos.
Então, a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, foi uma mulher virtuosa, no sentido de ter abençoado no momento em que ela assinou a Lei Áurea. Uma outra mulher também contemporânea dos séculos que estamos vivendo, chama-se Ana Maria Jarvis, a qual é autora do Dia das Mães. No ano de 1908, nos Estados Unidos, depois que ela perdeu a mãe, essa mulher, esta moça, ela ficou transtornada e ela achou por bem oferecer alguma coisa em memória da sua mãe. E o que é que ela pensou? Eu vou levar flores ao túmulo onde minha mãe foi sepultada. Então surgiu no século XX, no final do século, no começo do século XX, fim do século XIX para o século XX, nos Estados Unidos foi oficializado o dia em que se celebra, na cidade de Virgínia, nos Estados Unidos, em 1914, o Dia das Mães. Essa mulher fez história, tanto a princesa Isabel aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, Ana Maria Jarvis. E uma outra mais recente, uma garota com 17 anos de idade, lá no Paquistão, ela defendeu o direito das moças estudarem. E o Talibã, que era um grupo de barbudos que não admitiam que as mulheres tivessem espaço nem para estudar, proibiram-na de ir frequentar a escola. E sua voz não calou, mesmo levando um tiro na cabeça. Ela escapou, foi morar nos Estados Unidos. E essa moça recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela sua ousadia, pela sua coragem, por sua atitude de destemor. Mesmo sendo ameaçada de ser morta, essa moça chamada Malala, ela foi forte e vitoriosa. Estou aqui agora fazendo as considerações finais. Quais são os exemplos que as mulheres devem se espelhar? Provérbios 14:1 ou Provérbios 31:10? Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Como vocês ouviram aqui, mulheres perigosas destruíram vidas, destruíram sua vida, lares e família. A exemplo de Jezabel, tirou a vida de um ser por causa de um pedaço de terra. Ou vocês querem se espelhar em Provérbios 31:10? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. E ainda encontramos, portanto, no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu quero terminar este sermão deixando um conselho aqui para os jovens que pretendem se casar. Cuidado quando você for escolher aquela com a qual você será marido ou desposará como sua esposa. Provérbios capítulo 19, o livro de Provérbios é riquíssimos em lições. Provérbios 19, versículo 14. Provérbios 19, versículo 14, diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Cuidado, jovem, quando você for casar, para que você não case com mulheres perigosas. Eu vou repetir o texto: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E por isso eu quero deixar um outro Provérbios, capítulo 25, versículo 24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. E ainda, finalmente, um outro Provérbios 27:15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva
e a mulher rixosa são semelhantes. Você já pensou o que é você passar a noite todinha, missionária Rosenilda? Uma goteira no balde lá na sua casa. Tem. Você vai terminar perdendo, não é apenas o sono, mas o juízo. Irmã Roseni, vai perder a paciência, o sono vai fugir. Pois bem, é como diz aqui, melhor o gotejar contínuo no dia de grande chuva do que, e a mulher rixosa são semelhantes. Só temos que agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e que as mulheres não se sintam discriminadas. Brevemente, estaremos trazendo uma palavra sobre 10 homens trabalhosos ou perigosos e 10 homens abençoados por Deus. Portanto, espero que você tenha sido enriquecida através de toda a palavra que nós ministramos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, um forte abraço e a paz do Senhor.